Receita Federal prorrogou o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Agora os contribuintes têm até o dia 31 de maio para acertar as contas com o leão. Vamos tirar todas as nossas dúvidas e as suas aí de casa, né? Sobre esse assunto, conversando agora com o supervisor do Programa de Imposto de Renda Pessoa Física da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins. Bom dia para você, Jorge. Obrigado, viu, pelo seu tempo, por falar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Queria que você começasse aí explicando para a gente o que muda, né, com a alteração da data final de entrega dessa declaração. Bom, então a Receita Federal, prorrogou o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda para 31 de maio. Com isso, muda também o pagamento da primeira cota ou o valor total do imposto, se a pessoa preferir não parcelar, e também vence no dia 31 de maio. Além disso, aquela pessoa que fizer uma doação para o Fundo de Direito de Criança e Adolescente ou do idoso, ela também tem essa data final para recolher aquele DARF, né, diretamente para essas instituições. É bom até salientar que é uma oportunidade única para as pessoas poderem fazer essa doação. Você pode doar até 6% do seu imposto devido para essas entidades. O Fundo de Direito da Criança e Adolescente ou o Fundo do Idoso da cidade que você quiser. É um valor que você vai retirar do seu imposto a pagar ou então aumentar o seu imposto a restituir. E é um valor que você vai poder acompanhar de perto, fiscalizar de perto a aplicação desses recursos. É uma ótima oportunidade de você doar até 6% do seu imposto devido. Olha, isso é muito bacana, trouxe aí uma informação nova pra gente, muita gente não sabe dessa possibilidade, né, Jorge? Olha, a Marina tá lá na casa dela e ela vai participar dessa entrevista com a gente. Marina, você já quer fazer uma pergunta para o nosso entrevistado? Oi, Wilker, bom dia de novo, né? Jorge, bom dia para você. Vou fazer assim, eu só quero tirar uma dúvida. Você fez uma pergunta só, Wilker, até agora? Foi sim, Marina. Ah, tá. Então, Jorge, bom dia para você. Eu queria que você explicasse para a gente quais as pessoas que precisam declarar e se tem algumas que têm prioridade, ou seja, tem que declarar o mais rápido possível. Bom dia, Marina. Bom, estou obrigado a declarar a pessoa física residente no Brasil que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações. Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, recebeu rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte superiores a R$ 40 mil, se ele tinha no ano passado um patrimônio acima de R$ 300 mil, se ele voltou para o Brasil, estava residendo no exterior, voltou para o Brasil no ano passado, também está obrigado, se ele vendeu algum bem ou direito sujeito a pagamento do imposto sobre o ganho de capital, ou então se ele vendeu ações no mercado financeiro, também está obrigado a declarar, mesmo estando com prejuízo. Agora, a novidade para este ano: quem recebeu no ano passado rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847 e, além disso, recebeu auxílio emergencial, ele ou algum dependente que ele inclui na declaração, obrigatoriamente ele tem que declarar e devolver esse valor que ele recebeu indevidamente. E como as pessoas que nunca declararam aí o imposto de renda neste ano de 2021 vão ter que fazer esse procedimento, o que elas precisam fazer? Qual o passo a passo que elas devem seguir para fazer essa declaração e ficar com tudo dentro da lei? O contribuinte tem duas opções para fazer a sua declaração. Pode fazer através do computador ou então através do seu smartphone. Através do computador, ele vai baixar o programa IRPF 2021. Ele vai, então, preencher a declaração. Ali tem tem o passo a passo, inclusive, para ele fazer a declaração. Ele vai fazer tudo no ambiente offline. Depois que ele terminar de preencher a declaração, ele envia a declaração para a Receita Federal. Se ele quiser fazer do smartphone, ele vai baixar, então, o aplicativo Meu Imposto de Renda. Ali tem preencher a declaração. Ele vai preencher a declaração todinha no ambiente online. Quando ele terminar de preencher, ele só envia, a declaração já está também na Receita Federal. São as duas formas básicas dele fazer a declaração. Hoje, o smartphone está sendo muito utilizado para essa função. Certo. Jorge, aproveitando que você está falando sobre isso, né, essas maneiras aí, né, de acessar para fazer a declaração, existe ainda aquela coisa de quando está muita gente fazendo ao mesmo tempo, o sistema fica caindo, a pessoa tem que evitar algum horário, fazer o mais rápido possível. Como é que fica em relação a essa questão dos acessos? Ele tem sido facilitado nos últimos anos? Tem. O programa ele tem uma capacidade muito grande, né? Mas é bom salientar que nós temos, muitas vezes ficam aí vários milhões de brasileiros por entrega da declaração no último momento.
Então, se deixar muita gente para o último dia, como nos anos anteriores, nós tivemos congestionamento no último dia. Antes do último dia, a pessoa entrega em apenas 2 ou 3 segundos a declaração. No último dia, pode acontecer de ficar até horas tentando entregar a declaração. É bom salientar que a Receita Federal prorrogou o prazo, mas é para que as pessoas façam uma distribuição dentro desse tempo que ainda está aberto, para que não haja um congestionamento, principalmente nos contadores, para evitar aglomeração. Porque o que aconteceu é o seguinte: depois que a Receita anunciou a prorrogação do prazo, houve um esvaziamento tão grande que, você tem uma ideia, na última semana apenas 1% das pessoas entregaram a declaração. Então isso é muito pouco em virtude dessa prorrogação. A gente espera então que as pessoas aproveitem e façam a declaração para evitar o último dia. Ô Jorge, falando aí de dependentes, quem pode ser incluído como dependente? Qualquer pessoa? Não, pode ser dependente. O cônjuge ou o companheiro, aí inclusive na relação homossexual também pode entrar como dependente. Os filhos até 21 anos, na verdade, antes de completar 22 anos, ou caso seja estudante universitário, até completar 25 anos. Antes de completar 25 anos, ele pode ser dependente. E aqueles filhos em qualquer idade, se ele for incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Além disso, pode ser também dependente o irmão, neto e bisneto, desde que o declarante tenha a guarda judicial dessas pessoas. Pode também os pais, avós e bisavós, desde que essas pessoas tenham recebido no ano passado valores inferiores a R$ 22.450. Certo. Jorge, explica para a gente sobre os tipos de declaração, a diferença entre elas. Nós temos basicamente a declaração completa, né, que o pessoal fala completa, que são aquelas que utilizam as despesas dedutíveis, e a declaração simplificada, que é aquela que utiliza um desconto padrão. Assim, se a pessoa tem despesas abaixo de 20% dos rendimentos tributáveis, ele não vai justificar ele fazer a declaração completa, porque quando ele jogar os rendimentos e as despesas dedutíveis, a redução que ele vai ter na base de cálculo vai ser menor do que 20%, e nesse caso, aí, se ele utilizar simplificado, o programa fornece para ele, em troca das despesas dele, 20% de redução na base de cálculo. Então, lembrando, se ele tiver despesas abaixo de 20%, melhor usar o simplificado. Mas o programa já mostra para ele, quando ele está preenchendo a declaração, qual que é o melhor meio de declarar. E quais documentos é preciso aí a gente reunir para fazer uma declaração bem feita? Bom, você tem que reunir todos os documentos relativos aos rendimentos, né? Você tem que pegar o comprovante de rendimento da sua empresa, das instituições financeiras, né? Para mostrar a movimentação que você teve de rendimentos de tributação exclusiva, de aplicações, ou enfim, os rendimentos, os comprovantes de rendimento dos bancos e da fonte pagadora, as despesas, né? Os recibos e notas fiscais que você for utilizar para deduzir, né? Para jogar como despesa dedutível, as movimentações do seu patrimônio, que seria a aquisição ou venda de veículos, de imóveis, para que o contador ou você mesmo possa, então, utilizar essas informações para você fazer a declaração correta. Certo. Jorge, chegou uma pergunta aqui da telespectadora Maria do Socorro, lá de Belém do Pará, é sobre os dependentes aí que você respondeu agora há pouco. Ela está em dúvida que ela tem 2 filhos, se ela pode colocar um como dependente dela e o marido colocar o outro. Como é que fica essa questão aí? Os 2 podem fazer e colocar os filhos como dependentes ou não? Um só tem que colocar? Não, pode sim, pode distribuir, né, da forma que quiserem os filhos na declaração. Lembrando o seguinte, se os filhos tiverem rendimentos, eles vão ter que incluir os rendimentos desses filhos na declaração. Então, nesse caso, vamos verificar se os rendimentos do dependente que está incluindo na declaração forem maiores do que as despesas dedutíveis dele, esse dependente vai aumentar o seu imposto devido. Então, nesse caso, é melhor nem declarar o dependente, mas na hora de distribuir, pode fazer da forma que quiser. Lembrando também o seguinte, as despesas, por exemplo, de plano de saúde, elas são inerentes a cada pessoa. Assim, por exemplo, a parte do plano de saúde do filho, ele vai levar para a declaração que ele for, do pai ou da mãe, independentemente de onde está o plano de saúde. Mesmo que o plano de saúde seja do pai e ele for entrar como dependente da mãe, ele tem que levar as despesas do plano de saúde dele para a declaração da mãe. Tá certo. O Valdeci, lá de Curitiba, está perguntando o seguinte, ele vendeu um imóvel parcelado em 2020. Como declarar isso?
Bom, é o seguinte, quando a pessoa vende um imóvel, ele então vai dar baixa, né, no imóvel, mas se ele vendeu parceladamente, a apuração do ganho de capital que ele vai fazer, ele vai apurar o ganho de capital como um todo, e o pagamento das parcelas do imposto sobre ganho de capital é que vão ser postergados para a data do efetivo recebimento. Porque o pagamento do imposto vai ocorrer sempre no último dia útil do mês seguinte ao do recebimento de cada parcela. Mas a apuração do ganho de capital ele vai fazer de uma única vez. Ô Jorge, e aquelas pessoas que têm aqueles empréstimos consignados, como é que elas devem declarar isso? Se deve declarar ou não? Como é que fica essa situação? Qualquer valor que a pessoa pega de empréstimo, ela deve lançar lá então em dívidas e ônus reais. Vamos supor que a pessoa pegou um empréstimo para comprar um carro. Ele pegou um empréstimo, esse empréstimo vai lançar como dívidas e ônus reais, e à medida que ele vai pagando, ele vai amortizando o valor, né, desse empréstimo até ele zerar. E o valor que ele pegou para comprar o carro, ele vai lançar o carro lá nos bens e direitos pelo valor total. Nesse caso, ele vai lançar o valor total do bem e manter até que ele venda esse bem. Certo. Ô Wilker, licença, só para a gente continuar só nesse assunto, Wilker, desculpa. Dentro desse assunto aí, Jorge, entra a questão do consórcio também, fica mais ou menos parecido ou não é diferente? Quem tem consórcio aí? Sim, o consórcio vai fazer o seguinte, quando o consórcio não contemplado, ele vai jogar então no item consórcio, né, e vai acrescentando, né, nos bens dele lá no item consórcio, ele vai acrescentando então o valor que ele vai pagando até que haja a contemplação. Quando contemplar e ele pegar o veículo, ele vai zerar o código consórcio e vai abrir o código do bem, do veículo no caso aí. E vai lançar todo o valor do consórcio para o bem que ele adquiriu. Então ele vai sempre acrescentando esse bem. E o veículo, se ele continua pagando as prestações, ele vai acrescentando a cada ano o valor que ele vai incorporando, né, nesse veículo, aí agora já no veículo e não mais no consórcio. Queria voltar um pouco no assunto auxílio emergencial, porque tem gerado muita confusão na cabeça das pessoas. Tem gente perguntando assim, mesmo devolvendo o auxílio emergencial, é preciso declarar no imposto de renda? Porque acredito que teve aquelas pessoas, né, que elas tiveram que devolver o valor do auxílio. Essas pessoas, elas mesmo assim têm que declarar? Como que está funcionando isso? Porque, na verdade, é o seguinte, de acordo com a lei, todos os rendimentos são tributáveis. Para que ele seja isento, tem que ter uma lei que fala esse rendimento não vai ser tributado. E no caso do auxílio emergencial, a lei que criou o auxílio emergencial não excluiu esse auxílio da tributação. Ou seja, o auxílio emergencial ele é tributável. Assim, uma pessoa que recebeu acima do valor e recebeu o auxílio emergencial, o valor que obriga a declarar que é 22.847, e recebeu o auxílio emergencial, além de ele ter que devolver o auxílio emergencial, ele vai ter que declarar esse valor como rendimento tributável. Ele vai ser informado, então, na ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o valor total do auxílio emergencial que ele recebeu. E vai ter que devolver, ou seja, vai ser tributado e tem que devolver o valor integral. Certo, Jorge, ainda dentro desse assunto, vou colocar uma seguinte situação para você que a gente recebeu. Olha, trabalhei como MEI, né, microempreendedor individual, até junho, recebendo salário mínimo e recebi auxílio por isso. A partir de julho, foi contratado como CLT e o valor dos rendimentos passou dos 23 mil. Depois de ter recebido o auxílio, devo devolver, então, esse auxílio? Exatamente. Se ele tivesse mantido como MEI, mesmo que o valor recebido no MEI ultrapasse o limite, porque a lei não fala que ele está obrigado a devolver se ele recebeu pelo MEI, e sim como rendimento tributável da pessoa física, como pessoa física. Então, pelo fato dele ter recebido acima dos R$ 22.847, como pessoa física, ele tem sim a obrigação de devolver o auxílio emergencial. Tá certo. Por exemplo, a pessoa que vai fazer a declaração não recebeu o auxílio emergencial, mas um dos dependentes recebeu. Essa pessoa, então, compensa para ela não declarar aquele dependente. Isso é legal? Posso simplesmente dizer que não quero declarar aquele dependente? A pessoa pode escolher fazer isso mesmo?
Pode sim, por quê? Porque a gente está falando de um aspecto legal. A lei fala o seguinte: se você ultrapassou o limite, você ou algum dependente que você incluir na sua declaração recebeu auxílio emergencial, você tem que devolver. Mas a inclusão da pessoa na declaração é opcional. A pessoa pode ou não incluir aquela pessoa como dependente. Então, é preferível que, se o valor for acima do valor se o valor do auxílio emergencial for acima do que ele vai receber de benefício, incluindo o dependente, ele pode optar por não incluir o dependente. Lembrando que não é só o auxílio emergencial, porque se ele incluir o dependente, ele tem que incluir o auxílio emergencial e, como a Marina falou, vai ter que incluir também o rendimento na base de cálculo. Então, são duas situações aí que a pessoa tem que analisar antes de incluir o dependente. Jorge, vamos explicar então para o pessoal de casa em relação ao que acontece com a pessoa que deixa passar o prazo aí, que não consegue fazer a declaração, o que acontece com essa pessoa e o que ela deve fazer principalmente, né, depois desse prazo. É bom salientar que a pessoa que não aproveitar o prazo, entrega a declaração até o dia 31 de maio, às 23 horas e 59 minutos, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido. Essa multa chega no máximo 20%, porém a multa mínima é de R$ 165,74. Além disso, a pessoa que não entrega a declaração vai ficar com o CPF pendente de regularização. Se ele não entregar atendendo o prazo, a partir do final do prazo, quando ele entregar a declaração, já vai gerar automaticamente a multa pelo atraso da entrega da declaração. Então já fica o alerta para o pessoal aí, né? Evitar dor de cabeça, né, gente? Todo mundo sabe que tem que declarar. Então vai lá, já se antecipe, né? Não deixe para a última hora, porque senão depois vira aquela bagunça, o pessoal não consegue acessar. Antes da gente encerrar a entrevista, mais uma situação que enviaram aqui para a gente. Olha, como declarar um veículo que a pessoa obteve por meio de troca mais financiamento quitado no mesmo ano? Bom, o contribuinte, se ele trocou o veículo, ele vai então, primeira coisa, dar baixa no veículo que ele vendeu. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai deixar o valor lá na coluna 2019 e deixar em branco 2020 e colocar na discriminação que o veículo foi vendido. O que ele adquiriu vai ser o contrário, ele vai deixar em branco 2019, colocar 2020, dizer que ele foi adquirido por financiamento, mas o valor total que ele vai colocar vai ser o valor que ele pagou efetivamente pelo veículo, porque nesse caso ele já quitou o veículo. Você vai colocar o valor total e daí para frente vai manter sempre esse valor que ele pagou efetivamente pelo veículo. Diferentemente de quando o financiamento passa para o ano seguinte. Lembrando que quando a pessoa compra um veículo ou qualquer imóvel, a prestação, que o valor da prestação, quer dizer, se a garantia do financiamento é o próprio bem, ele tem que ir acrescentando o valor das prestações que ele paga, ele não vai declarar nada de dívidas de R$11. Certo. Eu, por enquanto, não tenho mais dúvida por aqui. Eu queria só pedir para o Jorge se tem algum aspecto aí, algum ponto que a gente não tocou, que você acha relevante esclarecer aí para a gente, alguma dúvida normalmente que acontece, que o pessoal faz muita confusão. Tem algum ponto que a gente não tocou, Jorge? Eu acho que foi bem abrangente, né? Acho que os principais pontos aí foram abordados, sim. Eu creio que foi bem explorado o assunto. Com certeza ficou bem claro, conseguimos aí esclarecer, né, as dúvidas das pessoas que estavam em casa. Só queria que o senhor reforçasse então o aplicativo para o pessoal fazer a declaração pelo celular. Ele está disponível para todos os sistemas operacionais e a pessoa entra onde para baixar esse aplicativo? É na própria loja do celular ou tem que entrar no site da Receita Federal? Como que está isso? Não, pelo smartphone ele vai baixar através da loja do próprio celular dele, que é no caso Android, ou então do iPhone também, né? Ele pode baixar por ali, tem os aplicativos Meu Imposto de Renda, que é o nome do aplicativo, e esse aplicativo ele é completo, ele não é só para a declaração de imposto de renda. Depois que a pessoa fizer a declaração utilizando esse Meu Imposto de Renda, ele vai ter todas as questões relativas ao imposto de renda, ele vai tomar conhecimento por ali. Quando a declaração dele foi processada, se ele caiu na malha, quando sai a restituição dele, quando vence as parcelas do imposto de renda, ele vai ter todas essas informações bonitinhas ali para ele, tá? Aproveitando a oportunidade, uma coisa que talvez seja interessante é que hoje muitas pessoas estão utilizando a questão da declaração pré-preenchida.
ela é muito fácil, porque ela já vem com mais de 80% preenchida, fica muito mais fácil. Até o ano passado, só quem tinha certificação digital poderia utilizar essa declaração pré-preenchida. Agora não. A pessoa que tem aquela conta, tem aquela conta gov.br com duplo fator de segurança, ele consegue, então, acessar essa declaração pré-preenchida e vai facilitar muito o preenchimento dessa declaração para ele. Ótima dica, então, né, para facilitar a vida aí desse contribuinte, para ninguém cair ali, né, na chamada malha fina, para não ter problemas depois. Até rapidamente, antes da gente encerrar, queria que o senhor dissesse, porque tem a multa, né, para quem não declarar, para quem perdeu o prazo, e a questão do CPF ali, cancelado na Receita Federal, bloqueado ali na Receita Federal, qual prejuízo a pessoa pode ter ali no dia a dia? Olha, a pessoa que tem um CPF pendente de regularização por não ter declaração de imposto de renda, ela não pode comprar ou vender imóveis, requerer benefício do INSS, prestar concurso público, ela não pode tirar passaporte, quer dizer, ela não pode praticar nenhum ato de natureza econômica com CPF irregular. Bloqueia tudo, né, Jorge? É ótimo, então, a gente esclarecer para essas pessoas que é para ninguém ter esse tipo de problema, né? Agradeço, então, a você, Jorge Martins, supervisor do Programa de Imposto de Renda Pessoa Física da Receita Federal aqui de Goiânia. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esclarecer as nossas dúvidas, viu? Até uma próxima oportunidade. E eu agradeço essa oportunidade, né? Muito boa para a gente orientar os nossos contribuintes. Estamos sempre à disposição de vocês. Bom dia. Bom dia também.